Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. Agressividade, fobias, dificuldade de aprendizagem e também dificuldade de relacionamento. Esses são alguns dos sintomas apresentados por uma pessoa que possui o autismo, que é o tema central da nossa conversa, do nosso programa Ponto de Vista dessa semana aqui na TV Câmara. A doença atinge cerca de 150 mil pessoas no Brasil por ano. Uma a cada 60 pessoas, 60 crianças possui o autismo hoje no Brasil, e a gente vai falar muito sobre esse tema aqui no Ponto de Vista dessa semana. Conosco o fisioterapeuta e pai de uma criança autista, o Juliano Lanza, vai nos ajudar aqui em duas frentes, Além de fisioterapeuta especialista na área, ele é pai do Benício, de 5 anos, que possui o autismo. Juliano, muito obrigado pela participação conosco e ter atendido o nosso convite de participar, viu? Como é que é? Conta só um pouquinho rapidamente como que é a experiência com o Benício em casa, Juliano? A experiência com o Benício é inacreditável. É. Ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, depois de muita luta, de suspeita de diagnóstico, a gente confirmou isso bem precoce. Hoje ele está com 5 anos de idade, a gente trabalha com uma comunicação alternativa, que não é uma comunicação verbal, porque ele não fala nada. Em casa, ele consegue ter uma rotina que a gente define através de quadros, uma rotina visual. Fora de casa, que é o mais importante, ele tem um convívio social muito bom, inclusive está aprendendo as regras sociais. E o Benício, ele tem frequentado terapia ocupacional, fonoaudiologia, biodança, sinoterapia, que eu trabalho com cachorro, para melhorar a afetividade. Tem dado muito certo. Bacana, muito legal. Conosco também o vereador, médico pediatra, Dr. Euro de Andrade Lança, que vai enriquecer, engrandecer o nosso debate aqui. Doutor Euro, muito obrigado pela presença. Por que é tão difícil fechar o diagnóstico do autismo hoje? Olha, primeiramente cumprimentar o Juliano, parente aí, os Lanza, um cuida de uma parte, outro cuida da outra. Uhum. Marcelo Paiva é um assunto muito interessante, que inclusive nós já fomos com a Associação dos Autistas, no prefeito Márcio Reinaldo, e ele prometeu que iria arrumar um local para fazer o centro de referência do autista. A gente vai falar. Então isso aí nós temos que correr atrás, deixar passar esse período conturbado, para a gente poder tentar conseguir uma casa, alugar uma casa, porque para arrumar o terreno e construir, eles não têm condição de construir. Então precisa de uma casa já alugada, já para começar a trabalhar imediatamente. Porque a gente, como pediatra, a gente tem um contato muito grande para o primeiro diagnóstico, quase que é feito como pediatra. Sim. Porque é feito exatamente no primeiro ano de vida, que é o normal de acontecer, os primeiros sintomas. Então a gente começa a ver uma criança mais no seu mundo interior, uma criança que não atende ao comando, uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado exatamente porque ela não consegue concentrar, ela não consegue fixar numa coisa só. Uma criança, como acontece, ela vai ter uma dificuldade de aprendizado. Uma grande parte aí, de 50% a 70%, tem distúrbio de fala, tem distúrbios de mentais, entendeu? Então, é uma coisa extremamente complicada, que ela se confunde com a deficiência mental pura, de alguma sequela, alguma paralisia cerebral. Ela se confunde com a criança hiperativa, entendeu? Mas assim, no início é difícil de você distinguir, que depois cada um vai caminhando para a sua área. Então, é uma coisa que precisa de uma terapia multiprofissional. Precisa do pediatra, precisa do psicólogo, precisa do neurologista, precisa do fisioterapeuta, precisa da ludoterapia. Então, é uma coisa assim, multidisciplinar. Então, o que nós precisamos? É até um apelo que a gente faz ao prefeito. O que nós precisamos? Imediatamente um local diferenciado para eles serem tratados. Uma casa. O APAI faz isso? Faz. Mas o APAI é diversificado, tem outras patologias lá na APAI, outras deficiências que não pode ser dada atenção específica para o autista. Então, o que a gente pede encarecidamente ao prefeito, que ele é muito sensível nessa parte, é exatamente o mais rápido possível conseguir o centro de referência do autista. Juliano, lá no começo, você disse que o Benício foi diagnosticado com 1 ano e pouco, ele está com 5 anos, 4 anos atrás.
você foi percebendo esses sintomas, essa falta de interação do Benício? Como que foi esse processo dos sintomas até você fechar o diagnóstico do autismo com o Benício? Sim. Foi uma via sacra, na verdade, né? O Euro sabe disso, que é uma via sacra. Nem todos os profissionais na área de pediatria estão preparados para poder identificar essa criança, porque se mistura com outras morbidades também. A criança autista ela tem pobre contato visual, o contato com a mãe é pequeno, então vai mamar no peito da mãe, ele não consegue ter interação com a mãe. O primeiro sinal talvez seria esse. Ele vai emitir os sons. Essa interação que você fala, aquele olhar contato visual, olhar para a mãe, você, no ato da amamentação. E você né? carregar a criança assim, o menino está olhando lá para trás, para a cortina, não está olhando para o seu olho quando você coloca ele para cima. E todos os pais gostam de levantar a criança, jogar para cima. Ele não olha no seu olho. O Benício, na verdade, ele tinha uma dificuldade para dormir, que é um problema muito comum no autista. É aí que a gente começou a ficar preocupado. Ele não conseguia dormir, a gente achava que ele era hiperativo. É o que o Euro falou, a gente levou no otorrino, que viu que tinha uma hipertrofia de amígdala, foi feita uma cirurgia, removida as amígdalas e a adenoide também. Aí o otorrino falou assim, aí, melhorou? Ele ficou mais tranquilo agora? Eu falei, não, mesma coisa, não mudou nada. E começava a brincar com tudo rodando, ficava um tempão na frente do ventilador, vendo aquilo girar. E uma torneira ligada fascinava eles, são fascinados com água. E não conseguia comunicar de forma alguma e ficava irritado. Você falou da irritabilidade, por dificuldade na comunicação muitas vezes, ou pela hiperacusia. Eles têm um problema auditivo que eles escutam demais. Eles se fingem de surdo, eles não atendem pelo nome quando são pequenos também. Você vai chamando o Benício, ele olha para lá, finge que nem é com ele. Às vezes, barulhos que às vezes são até imperceptíveis para a gente, assim, para a criança autista, chega até a doer, né? Exatamente, eles não conseguem decifrar os sons, né? Eles não conseguem decifrar o que é o som de um passarinho, um som de uma descarga, um som do liquidificador, eles não conseguem decifrar. E aquilo mistura, como se fossem 20 rádios ligadas, cada uma numa sintonia diferente. Por isso que é importante a terapia de integração sensorial, que é feita por um terapeuta ocupacional, para poder ensinar a criança a identificar os sons, identificar as texturas. Tem texturas que eles gostam mais do que as outras. Você vai tentar colocar uma criança autista, um bebê, enrolado numa manta, no frio, ele já não quer aquilo, porque aquela textura incomoda. Então, eles são hipersensoriais. Isso, até os 5, 6 anos é assim. Né? E o tratamento nessa idade é muito voltado para a questão sensorial. Sim. Não voltado tanto para a parte de comunicação. Então, você tem etapas, né, no tratamento, porque você não pode bombardear a criança de estímulo também. E quem foi que fechou esse diagnóstico? Foi igual o doutor Euro falou, foi vários profissionais que você foi? O pediatra? Quem fecha é o neuropediatra, quem fecha o diagnóstico. Os outros podem complementar dando suas opiniões, né, mas quem fecha, quem bate o martelo, igual o juiz faz, quem dá a sentença final é o neuropediatra. Aqui o número de neuropediatras é pequeno, tem até um que trabalha com você, né? Hoje quem tem aqui de neuro, eu fiquei sabendo que chegou um outro, não sei, mas quem eu sei que neuro aqui é só o Ângelo, que é o neuropediatra. A partir do momento que o pediatra identifica alguns sintomas, ele faz esse encaminhamento, doutor? Mas só que não é tão simples assim não, porque, igual o Juliano falou, é o seguinte, o que o pai adora quando o menino nasce, principalmente o primeiro filho? Com 1 mês de nascido, ele começa a dar o quê? O seu sorriso social. O que é o sorriso social? Você brinca com ele, ele ri. Ele ri sem saber o que ele está rindo, está dando um estímulo qualquer ali. Entendeu? E você começa a interagir com os pais, o menino começa a interagir com você. Isso. Você brinca com ele, ele ri, você mexe com ele, ele torna a olhar, ele procura, como se estivesse pedindo para fazer mais. O autista não tem isso. Então você começa. Então, de imediato, como existem várias patologias com às vezes uns sintomas semelhantes, é feito mais assim até como uma exclusão. Você vai excluindo isso, excluindo aquilo, você já está direcionado para o autismo, mas você vai ter de direcionar e investigar outras coisas, entendeu? E o importante aí tudo é um diagnóstico precoce, entendeu? Precoce por quê? Porque ele tem de ser estimulado precocemente. E é uma tendência do autista a melhorar com a idade. Em torno de 4, 5 anos, eles têm uma melhora assim, bem boa, que é o período que eles já têm que estar... Não deixar o estímulo para começar ali no 4º, 5º ano de vida. Para você começar a estimular antes, tentar interagir com os brinquedos, na ludoterapia, nas coisas, tentar interagir com o exercício, tentar interagir com a música, tentar interagir com esportes. Outro dia mesmo eu estava vendo na televisão um autista já, de idade já, que ele era músico, né? Uma coisa assim, um músico famoso aí, que toca em orquestras sinfônicas, uma coisa assim, um artista.
E ele era autista. Se você chegar a conversar com ele numa entrevista, ele praticamente não sabe te falar nada, mas ele sabe tocar e bem. Entendeu? O autista tem facilidade para as questões de artes, música, Sim, né? sim. Eu fiz um curso até de musicoterapia e é interessante que o autista ele gosta da estrutura musical, né? Ele não se emociona com a música, igual a gente se emociona com a música, mas ele tem atenção na métrica, na rima, na cadência, na levada da música. Isso é interessante, isso ele consegue se envolver com isso, não com essa parte da letra, igual a gente chora, com as dores de cotovelo. Eles não têm essa sensibilidade. Na verdade, eles não entendem as nossas expressões faciais. Sim. Né? Eles não conseguem entender a intenção das pessoas. Eles não, você tem que antecipar o que você vai fazer com ele, você tem que falar antes. Porque eles têm uma rotina até um pouco rígida, né, doutor? Eles têm uma rotina. Se você quebrar... A irritabilidade vem muito por causa disso também. Você quebra a rotina. Você quebra a rotina. Você sair com uma criança autista de casa, você tem que explicar para ela o que você vai fazer. Seja através de fotos, que muitos não são verbais, não tem uma linguagem receptiva boa. Né? O som entra assim, no ouvido deles, né? Eles não entendem sarcasmos, ironias. Eu acho que nenhuma criança devia, né, ser ironizada também. Mas você fala com uma criança autista assim, ó, vai cair um pé d'água. Vai cair um pé d'água. O que é um pé d'água? Ó, vai rápido ali no banheiro, vai num pé e volta no outro. Ele vai num pé e volta no outro. É tudo de forma literal. Então você tem que ser claro nas suas explicações com o autista. Não é só olhar no olho. Muitas vezes ele está entendendo o que você está falando, mesmo se ele está olhando para você. Muitos pais buscam exclusivamente o contato visual, né? Essa busca incessante pelo contato visual não é totalmente necessária, porque isso a gente vê na música. Sim. As crianças, o menino fica de costas o tempo inteiro numa sessão de musicoterapia e num belo dia ele vai e canta aquele pedaço da música que você deixou para ele cantar. E o tempo todo, em 10, 15 sessões, ele de costas para você. E na musicoterapia você consegue atingir a criança. A música é uma forma de comunicação. E a música tem uma estrutura também. Sim, e como eles gostam de rotina, gostam de estrutura, para eles cabe muito bem. Agora, Juliana, até para outros pais, né, que possam estar nos assistindo, tirando esse lado especialista, é claro que não tem jeito de dissociar isso, mas como pai, como pessoa, você recebeu o diagnóstico, o Benício tem autismo, como que foi esse primeiro momento? Como que é para um pai receber esse diagnóstico? Apesar dos vários sintomas, né? Sim. Vou te contar como que foi. Na verdade, a gente passou por alguns colegas, que não doutor, eu acho que nem levando o doutor, né? Mas eu levei alguns colegas aqui, pediatras, e todos falaram que ele era hiperativo. Né? Ninguém falou que ele era autista. Quem falou que tinha traço de autismo foi quem operou a garganta dele, foi um colega que é otorrino, estudou comigo. Eu levei lá em Belo Horizonte, um especialista lá, e o Benício entrou no consultório e o pediatra me perguntou assim, ele sente dor? Eu falei assim, não, ele tomou vacina esses dias, não sentiu dor, não chorou nem nada. E é uma característica que a gente vai aprendendo depois, eles não sentem dor ao tomar vacina, machuca, cai, bate a cabeça, não sentem dor. Aí, e temperaturas, né? Temperaturas extremas, como frio, muito calor. Exatamente, eles são. O meu filho fica na sauna se deixar meia hora, uma hora dentro de uma sauna. Sim. Tem uma resistência muito grande a essas temperaturas, né? Aí o pediatra fechou um diagnóstico assim, até muito rápido, fez algumas perguntas que tem, inclusive chama Autism Interview Diagnostics, que são 7 perguntas só, né? É muito objetivo. Né? Hoje em dia isso é um critério diagnóstico aceito internacionalmente, é o AID. E aí ele fez essas perguntas, aplicou alguns testes e tal, viu que ele tinha muita aversão, algumas texturas, aquele negócio todo, não comunicava verbalmente, fechou um diagnóstico de imediato e ele contou pra gente algumas teorias, por que a criança era autista. Chegou para a mãe, falou assim, mãe, existe uma teoria que é a teoria das mães geladeira. Na verdade, foi um médico na década de 40 que lançou essa ideia ridícula, na verdade. As mães, elas já se sentem culpadas pelo filho ser autista e ainda ouviu essa história, né? Que as mães que não tinham grande afinidade com filhos se tornavam autistas. Né? As mães que não desejavam os filhos, as mães que não tinham tanta empatia com os filhos, não tinha esse relacionamento, eram as mães geladeiras. Isso aí foi, durante muito tempo, criado e recriado no imaginário de muitos médicos. E esse médico falou isso. Eu falei assim, não é possível. Um médico fez um diagnóstico precoce, chegar com essa história. Aí melou o negócio todo. Só que eu fui para casa, eu não fui negando o problema, eu já fui convicto de que eu tinha que fazer alguma coisa por ele. E eu fui debruçando sobre livros, fui aprendendo, conversando com várias pessoas que tinham filho autista, o que eu devia fazer, qual que era o primeiro passo, né?
E o que me falaram, o primeiro passo é você se informar o máximo possível. Porque não adianta você ficar dentro de um espaço fechado, num consultório, uma sessão de 30 minutos, achando que vai resolver o problema. Então você tem que fazer aquilo em casa, você tem que pegar o que o terapeuta está fazendo lá, o psicólogo, nos métodos de terapia comportamental está fazendo, o terapeuta ocupacional na parte sensorial, o fonoaudiólogo na comunicação alternativa. Você tem que pegar o que está sendo feito dentro daqui, com aqueles especialistas, transportar para casa. E andar com as plaquinhas, as pranchetas, para todo lugar que você for. Você tem que criar um ambiente para que a criança consiga aprender. Né? Porque tem várias formas de ensinar e várias formas de aprender também. A gente tem que procurar várias formas de ensinar a criança, formas diferentes de ensinar uma mesma atividade. E as causas, doutor Euro? É uma patologia que acomete o sistema nervoso, né? Antes falando aqui do que o Juliano comentou aí, o seguinte, eu falei desde o início, no início tem assim uma confusão entre o autista e o menino hiperativo. Agora, por que a gente vê? Pois toda mãe leva a criança no pediatra que quer saber quanto que ele cresceu, quanto que ele engordou, se ele ganhou peso, se não ganhou. Mas a gente olha tudo. A gente olha o perímetro craniano, a gente olha os reflexos, a gente olha o desenvolvimento neuropsicomotor, que é como que ele está firmando, se ele está firmando a cabecinha na hora certa, que é o desenvolvimento encéfalo-caudal, da cabeça para os pés. Então, firma primeiro o pescoço, então ele começa a firmar a cabecinha ali com 1, 2 meses, com 4 meses ele já firma a parte superior do tronco, ele já firma os braços, ele já pega, ele já rola na cama, com 7 meses ele já firma o tronco, ele já senta, com 9 meses ele já desce para as pernas, ele já anda, com 1 ano ele tem desenvolvimento de marcha. Então a gente observa isso tudo. Se a criança está tendo um retorno de desenvolvimento, um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, ele pode ser enquadrado em quê? Num autista, numa criança que teve uma lesão neurológica, uma paralisia cerebral, numa anóxia cerebral de parto. Então tem uma série de coisas. Agora, só que as diferenças é o seguinte, tem várias diferenças. O menino hiperativo, ele é hiperativo, ele tem deficiência de aprendizado, por quê? Porque ele não concentra. Ele pode não ter déficit mental, mas como ele não concentra, se você não presta atenção, você não aprende nada. Ou se o hiperativo, ele às vezes não aprende porque ele quer aprender tudo de uma vez só. Se você põe 3 coisas para ele, ele quer fazer as 3 ao mesmo tempo, então ele não aprende nenhuma, ele não aprofunda, ele não foca nenhuma, entendeu? Então, mas ele conversa, o distúrbio de fala do autista é bem mais acentuado, o hiperativo ele já conversa, o aprendizado, a fala, tudo é totalmente diferente. O tratamento é totalmente diferente, o transtorno de hiperatividade, ele é tratado, ele tem a medicação, que a medicação, o menino vai para a escola, não está aprendendo, está assim, está hiperativo, não fica quieto na sala, ele dá um transtorno para os meninos todos. Se tem 20 meninos, ele bagunça os 20, ele não deixa ninguém aprender. Aí, se você dá medicação para ele, tem medicação específica, a gente às vezes não fala as medicações exatamente porque senão todo mundo vai começar a dar, às vezes não é o caso de dar o remédio. Então, ele tem uma melhora muito boa, ele volta a aprender, e vai melhorando, não vai tendo problema nenhum. Enquanto que o autista é diferente. Ele tem dificuldade de fala, ele tem outros problemas de audição, ele tem uma série de problemas. E o tratamento dele quase que não é medicamentoso. Às vezes, tem tendência de alguns autistas também, que às vezes é confundido com alguma lesão, alguma anóxia cerebral, porque eles têm característica também de ter crise convulsiva. Eles podem ter crise convulsiva. Aí eles acham que foi um problema de parto, que lesou o cérebro dele quando ele nasceu, que ele não teve oxigenação. Então vai nisso ali. Às vezes o autista melhora com o tratamento medicamentoso, mas aí já é um tipo mais de sedação. Só que essas medicações de sedação, esses neurolépticos, eles sedam a criança mais abaixo do limiar de tolerância às desritmias cerebrais. Então ele toma um remédio, ele acalma, mas o risco dele ter convulsão é maior. Então esse problema de doença, o pessoal vê no Face aí, pulando remédio para emagrecer, toma isso, remédio autista, tal remédio. Gente, não existe... Não é assim, né? Doença, existe doença para cada doente.
Cada doente um doente é diferente do outro, a reação de um é diferente do outro. Vou só lançar uma polêmica para você aqui. Guarda ela para o próximo Vou bloco. lançar uma polêmica. Nosso tempo está esgotado nesse bloco. O Juliano prometeu aqui lançar uma provocação para o doutor Euro. Daqui a pouco a gente volta vendo o que o Juliano vai trazer aí. Dá um instante só, continue conosco. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista pelo canal 60.2 da TV Câmara e no último bloco o Juliano prometeu lançar uma polêmica aqui para o doutor Euro, mas antes o doutor Euro vai concluir sobre o que o senhor estava falando, né, doutor? Sobre as causas. É a causa Sim, cerebral orgânica, não tem causas específicas. Porque não tem como fechar, Não né? tem causa específica. Às vezes é muito comum ter disritmia cerebral, né? Então, a pessoa às vezes confunde. Existe a arritmia cardíaca e a disritmia cerebral. O cérebro, ele emite ondas elétricas dentro daquele limite. Então, o limite seu é esse, você vai naquele limite. Se ele ultrapassa aquele limite, você tem uma convulsão, você tem um desmaio. Então, é para conduzir dentro daquele limite, entendeu? Então, eles têm, às vezes, uma disritmia, uma variação da descarga elétrica do cérebro. Então, por isso que, às vezes, dá uma lesão neurológica, às vezes dá uma convulsão. E só para... Então, não tem causa assim específica. Agora, só para terminar aqui o que o Juliano comentou, Sim. você lembra que ele comentou que ele levou no otorrino que o menino não dormia. É. Aí eles pegaram e tiraram a amígdala e a adenoide dele. Isso aí é o seguinte, toda criança, independente de ter ou não problema otorrino, problema de adenoide, problema de amígdala, eles têm o sono agitado. Eles acordam e pulam a noite inteira, bate a noite inteira, agita para lá, descobre, dá cabeçada, isso é normal de toda criança. Só que a criança que tem obstrução de adenoide, tapa a respiração dele, ele abre a boca. Então, se você dorme, você para de salivar, sua boca seca. Aí você acorda a noite inteira. Por quê? Porque sua boca secou, você acorda, fecha a boca, umidifica a boca e dorme outra vez, daí a pouco o nariz está entupido, seca outra vez, você dorme, acorda. Então, o que ele achou? Só justificando o que o médico fez. Que criança não estava dormindo Que achou que muito. não estava dormindo porque o narizinho estava entupindo, dificultava a respiração, ele tinha aquela arritmia respiratória, às vezes tinha aquelas apneias de sono, Isso. então secava a boca. Então ele tentou, ele falou assim, o menino melhorou, ele estava crente que a resposta ia ser sim, melhorou, mas acontece que não melhorou, Tava né, Juliano? crente. Então deixa eu passar a palavra para o Juliano. Não, melhorou. Mas foi ele que nos lançou essa suspeita de que não está tendo contato visual, foi ele que falou. Então foi até Aí, sensível. daí que até você começou a exato, perceber. eu comecei a perceber, poxa, é mesmo. Você chama ele, não atende e tal. Mas a pergunta é a seguinte, doutor. Hoje se vê um número elevado, né, também de diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, e se tem prescrito muita Ritalina, né, metilfenidato para essas crianças. É igual eu te falei, eu não falei o nome, porque senão todo mundo foi Mas eu agitado. falei que era polêmico, É. mas eu falei que era polêmico, né? Mas o metilfenidato está sendo usado, acho que sem lastro, um pouco de forma até irresponsável, tanto na prescrição quanto na utilização em casa, né? A gente vê que tem pessoas que vão fazer concurso público, vão tentar tirar carteira e usa metilfenidato para outras funções. E que é um medicamento que é um psicoestimulante, na verdade, né? Que atua no sistema nervoso parasimpático. Mas é o seguinte, é um medicamento que o fabricante coloca na caixa que é para ser usado depois dos 6 anos. Né? Onde que já tem a poda sináptica, porque a criança até 4, 5 anos, ela tem um tanto de sinapse, ela está ávida a aprendizado, né? Ela quer aprender muita coisa. E esse medicamento, ele é para ser usado depois que acontecem as escolhas dos caminhos para passar as informações. Porque o autista, ele tem um olhar um pouco não focado, porque ele está tentando se organizar, ele está tentando captar as coisas que são importantes no ambiente. Ele não consegue concentrar numa coisa só porque ele está vendo o que é mais vantajoso para ele. Sim. O cérebro dele está tentando captar o que é mais vantajoso. Aí que está a pergunta. Por que muitos... Eu vejo pediatras, psiquiatras prescrevendo Ritalina para meninas de 6 anos. O que isso tem acontecido? Não, isso aí é o seguinte... Ritalina é para, no caso... melhorar a concentração. Melhorar a concentração. Melhorar a concentração. Então, o que eu estava comentando é o seguinte... eu não sou apologista de sedativos, neurolépticos, esses remédios. Eu sou totalmente contra. Eu acho que isso aí só deve ser dado em último caso. Então, normalmente, existem as medicações, igual ela deve ser dada só após os 6 anos. Nós já tínhamos comentado aqui que a tendência é você dar um estímulo precoce e a partir dos 5 anos, eles já têm uma melhora que você tem de aproveitar aquele ali e
engatilhar aquilo, né? Então, às vezes, normalmente, se eu usar uma Ritalina nesses casos, não no caso normal, no caso de uma criança que está ali mais falta de concentração, não é tão ruim. Agora, no autista não tem efeito. Não justifica você dar uma Ritalina para o autista. Para o distúrbio de negócio dá. Agora, então, o que acontece? Por que é dado antes? Os laboratórios, eles fazem o estudo de uma medicação, então eles têm segurança de 6 anos para frente. Ele tem segurança. Se você não, antes de 6 anos, vamos supor que não dê problema nenhum. Mas eles não têm um estudo contundente que eles podem falar, pode dar. Porque se tiver na bula falando que pode dar e acontecer igual aconteceu com a talidomida, eles são obrigados a arcar com todas as despesas, com todos os custos, com a manutenção daquela pessoa. Entendeu? Então, você pode olhar uma bula, a bula de remédio pode dar tudo. Eles põem tudo, porque se não tiver uma coisa que der, se é um remédio para vômito, se der uma convulsão, eles têm que colocar. Não, tá, mas remédio. está na caixa da Ritalina. Isso Pois na é. caixa, né? Não é na bula, é na caixa. Pois é, a bula fala assim, se tiver isso, você não pode tomar, pode acontecer isso, pode sedar, pode ter crise convulsiva, pode ter isso, pode ter aquilo. Eles têm que colocar qualquer, por mais raro que seja, tem que constar na bula. Então, é porque eles não têm segurança. Eles não têm segurança abaixo daquela idade. Mas em casos excepcionais, normalmente pode ser dado. Só que você tem que justificar para a mãe que aquilo ali, o normal, é de tantos anos para cima. Igual você pega um remedinho para você descongestionar o narizinho da criança, que seria a anafasolina. A anafasolina é estimulante, ela pode induzir a crise convulsiva, se você usa com muita frequência. Entendeu? Então está lá na caixa, só usar após 2 anos. Mas dependendo do caso de alguma criança, você dilui a dose, usa, observa, depende da gravidade. Agora, Cada caso é um caso. de rotina, não deve ser usado. Mas autismo, o carro-chefe do tratamento de autismo, eu acho que são as terapias, né, doutor? Não é parte, não é medicamentoso. Medicamento é só para sintoma periférico, né? Verdade. Agora, então, normalmente, o autismo não é medicamentoso. Agora, na hiperatividade, você usa, tem resultado bom. Agora, cada caso é um caso. Então, normalmente não deve ser usado antes dos 6 anos. Entendeu? Agora, se o menino tiver um sintoma muito avançado, muito avantajado, que está interferindo, então você vai fazer um teste, sabendo que pode acontecer algum problema, e se acontecer, a responsabilidade é de quem receitou. Porque lá na embalagem está avisando. Então, não é uma coisa segura. Agora, Juliano, segundo a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, existem hoje em Sete Lagoas cerca de 230, 240 pessoas com autismo. Você acredita que esse número está subdimensionado, né? Por quê? Você acredita? Qual que sei lá, o problema dos pais, vergonha, medo? O que você acredita que possa gerar esse subdimensionamento nos números? Está subestimado mesmo esse número. Aqui no Brasil, na verdade, não tem nenhum tipo de análise estatística, na verdade... Concreta? Não tem significativa, bem elaborada, né? Não tem mecanismos para isso, né? Mas é o seguinte, o número internacional é de 1% da população. Você está com 240 mil habitantes, então se espera que tenha 2.400, em torno de 2.000, 2.400 autistas. E eu acredito muito nisso. Acredito, porque eu vou muito em escolas, né? Eu tenho acompanhado todas essas reformas da escola aí. E as escolas estão se preparando para poder acolher melhor os autistas e também outras crianças que precisam de um atendimento especializado, nas salas de AE, salas de atendimento educacional especializado, que são salas que têm recursos multimídia, tecnologia assistiva, tem programas específicos que trabalham com crianças especiais. E eu tenho observado nessas escolas que tem crianças ali brincando de forma isolada, andando na ponta do pé, mordendo o colega, não sabendo interagir. Eles falam assim, vamos olhar esse menino de perto, vamos aproximar, mas vamos perguntar para a diretora, vamos perguntar para a pedagoga. Eles viram e falam assim, não, esse menino não fala porque não é estimulado, porque tu tem a hora de falar, não, tu tem a hora dele. Então, a gente ouve muito isso, né? Então, assim, a busca pelo diagnóstico também tem sido lenta. Não é só questão dos profissionais fazerem o diagnóstico, os pais levarem, e a escola também poder fazer isso, tem autonomia para poder fazer isso. A escola tem um profissional, já que tem uma sala de atendimento especializado, por que nessa sala não tem um terapeuta ocupacional, por exemplo, para poder auxiliar
com essa É o que a gente vai falar depois, doutor Eu, sobre principalmente os desafios, né, que a gente tem ainda para dar uma melhoria na qualidade de vida. Isso que o Juliano está falando aí é o seguinte, porque você pega, Sete Lagoas não tanto, mas você pega no interior aí, não tem pediatra. Quem faz o tratamento desde a criança até o velho, até os partos, é o clínico, né, na cidade mais no interior. Então é o seguinte, ele não tem aquela especialização de pediatra, de ver o desenvolvimento neurológico da criança, eles não têm eles não foram, não fizeram especialização para aquilo, eles são generalistas. E outra coisa, agora você pega em termos de Sete Lagoas, você vê o seguinte, a criança vai num posto de saúde, tem lá 70, 80 meninos para o médico olhar. O médico vai ter tempo, a mãe chega lá, o menino está com febre, está prostradinho, ele está com febre, está agitado, o médico fala, olha lá, o que é? Não, ele está com bronquite, ele está com infecção de ouvido, de garganta, tal. Não tem tempo, é desumano o atendimento de posto de saúde. Então é o seguinte, é muita gente, é desumano para quem está esperando e desumano para o médico que está atendendo lá, se ele saber que tem 80 pessoas para ele atender, 80 meninos para ele atender em 4 horas de atendimento ou o que for ali, é só falar o que ele está tendo e passar o remédio. Então, não tem tempo de fazer uma anamnese, uma conversa, uma investigação. Então, é totalmente subestimado. Muito totalmente. É o que o Juliano está falando, ele tem razão. Tem quantos que você falou aqui? 150, né? Tem muito mais. Entendeu? Muito Segundo mais. a secretaria, passou o número de 230. Muito mais. Só na Paz são 50 alunos? Só na Paz são 45. São 45 alunos. Gente, o negócio é tanto. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 30 anos no Posto Manoa. Eu cheguei um dia lá no Posto Manoa, chegou um menino lá para mim com 7 anos de idade. Chegou um menino com 7 anos. Aí eu peguei, toda consulta que chega, a primeira coisa que eu faço, me dá cadernetinha de vacina, para você olhar a caderneta das vacinas, se foi tudo certinho, para você cobrar da mãe. Isso é função do pediatra, cobrar da mãe, porque se ele não cobra, o menino não vai vacinar, vai começar a ter mais doença, vai gerar uma coisa de saúde pública. Então eu peço óleo, vezes e vômito e tal. Aí eu olhei, um menino de 7 anos, não tinha uma vacina aplicada. Sério? Tinha uma vacina, com 7 anos. 7 anos ele já tomou mais de 20 vacinas. Não tinha nenhuma. Eu falei, mas peraí, por que a senhora não aplicou vacina no menino? A senhora mora no interior? A senhora mora na roça, sem condição? Eu falei, não, doutor, eu moro nessa casa aqui do lado do posto. Quer dizer, falta de interesse. Exatamente. Então você tem que puxar a orelha. Você tem que puxar a orelha, entendeu? Então, nos Estados Unidos, inclusive, nesse assunto da vacina, a gente estava conversando aqui antes com o Marcelo, nos Estados Unidos acredita-se que o conservante das vacinas, que é derivado do mercúrio, o timerosal, ele é responsável pela incidência de autismo nos Estados Unidos. Aí foi retirado o timerosal, que é o derivado do mercúrio, em alguns países, mas mesmo assim não mudou nada no autismo. Depois falaram que teriam causas ambientais. Hoje se acredita que o glúten, algumas intolerâncias alimentares têm a ver com a causa do autismo, que não é verdade, né? Tem algumas, as crianças autistas, elas estão mais vulneráveis às alterações intestinais, desbioses intestinais, que é você alternar constipação, prisão de ventre com diarreia. Então eles vivem numa ciranda de diarreia e constipação. E essas crianças autistas, eles têm uma incidência maior, mas não é isso que causa o autismo. A causa do autismo não foi elucidada ainda, mas se sabe do formato dos neurônios. A criança autista, o neurônio ele é menor, ele tem, na verdade você tem menos sinapses, né? O corpo celular do neurônio é menor, você tem menos sinapses, menos comunicação, né? entre os neurônios, e que isso faz com que a criança autista ela desenvolva só um caminho para a informação passada. Você pega nessas cidades, nesses países mais evoluídos, igual os Estados Unidos, o seguinte, eles não preocupam, você falou do mercúrio, que a gente fala o mercúrio, não é, o que o pessoal vê aí, não é esse mercúrio comum, são os metais pesados, né? Isso. Então, essas fábricas aí de minério, que jogam esses mercúrios, são extremamente tóxicos, né? E traz problemas de má formação de feto, essas coisas todas. Nos Estados Unidos é o seguinte, aqui você pega uma indústria, nas margens dos rios, ele joga os mercúrios, os metais, joga tudo no rio. Nos Estados Unidos, toda a indústria só pode coletar água abaixo dela. Então, se ela jogar mercúrio no rio, ela tem que pegar água com mercúrio. Se ela jogar fezes, ela tem que pegar água com fezes. Então, ela tem que fazer tudo bonitinho, tratar a água, jogar, né? Despoluir a água de metais, de materiais fecais e tudo, e ele pegar ali. Se ela jogar
coisas erradas lá, ela não vai fazer mal para a população, não, vai fazer para ela também. Com certeza. Então, isso Aí é questão de cria evolução. Se você está desejando mal, fazendo mal para os outros, você tem que fazer mal para você também. Nós vamos chegar lá ainda, se Deus quiser. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar um pouco mais sobre os desafios, né, de Sete Lagoas na inclusão da criança com autismo, as escolas. Segura aí um instante só, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara, e nos blocos anteriores, doutor Euro, também o Juliano, a gente conversava aqui sobre o autismo. Já foi falado que o tratamento não é muito medicamentoso, mas terapêutico, com várias terapias, né, ô Juliano? Nesse sentido, quais são os principais desafios? Eu queria incluir, doutor Euro, também nessa conversa, os principais desafios que o município, que Sete Lagoas hoje apresenta. As escolas estão preparadas? Os professores, o grupo acadêmico, a estrutura, o que você acredita que são os principais desafios hoje que a gente tem que transpor para dar uma qualidade de vida melhor para a criança com autismo? Já existe uma lei, que é a Lei 12764, uma lei de 2012, uma lei federal, que ela foi regulamentada por um decreto. Esse decreto, ele já previa, assim, dentro do dispositivo constitucional mesmo, construção de centros de atenção especializada e salas de atenção especializada. As salas são dentro da escola e os centros são a APAE, por exemplo. Existem recursos, na verdade, recursos financeiros para poder equipar essas escolas, equipar os centros, mas a gente esbarra na qualificação profissional, sabe, Marcelo? Esbarra na qualificação profissional porque existem as chamadas, né? A Secretaria de Educação faz as chamadas, mas não encontra profissionais formados. Porque você tem que ter curso superior e tem que ter curso de aperfeiçoamento para poder dar com criança especial, que são cursos de educação inclusiva, tanto a nível de pós-graduação, a nível de curso de extensão, a nível de mestrado também. Nos Estados Unidos, os professores com doutorado é que são professores de apoio, é que são professores da educação básica. Aqui no Brasil, não. Da educação básica. Da educação básica. Eu acho isso super justo, super correto, né? Essa lei federal, ela protege os autistas no que tange várias coisas, isenção tributária, professor de apoio, presença de um professor de apoio qualificado dentro da escola. E tem várias outras coisas que contemplam essa população autista. Eu acho que assim, a cidade de Sete Lagoas tem atingido muito bem essas metas. Porque quando se fala de deficiência, o conceito de deficiência é um conceito em evolução ainda. E o conceito de inclusão não quer dizer só acolhimento, né? Não adianta você aceitar uma criança numa escola e colocar ela lá no fundo, ou colocar ela perto da janela, ou colocar ela separada dos outros, porque vai atrapalhar o andamento da escola. O que a gente ouve muito é isso. Tem escolas aqui em Sete Lagoas que elas cobram por ter um professor de apoio, escolas particulares, o que é ilegal. O Ministério Público já tomou conhecimento disso, inclusive. O serviço da prefeitura me deixa muito feliz, inclusive, o que eu vejo nas escolas, fico muito feliz com o que eu tenho visto. A prefeitura tem se mobilizado, eu acho que é porque o prefeito também tem uma filha especial, né? A gente conhece, a gente sabe. Ele tem se mostrado muito sensível a essa causa mesmo. Ele tem equipado as escolas, ele já foi no congresso com a gente, foi lá e comprou material para equipar a escola. É muito interessante o que ele tem feito. A gente precisa de avançar um pouco mais, principalmente no que o doutor Euro falou, em vez de pulverizar a ação dos profissionais, é concentrar os profissionais num local. Um local que ele possa receber o diagnóstico, os pais receber um apoio psicológico também, a criança ser direcionada para uma escola que tem um professor de apoio, e aí os tratamentos que começam ali naquele centro, que são estendidos para casa. E nesse local, doutor Euro, o senhor tem uma batalha forte nessa questão, que é o centro de referência do autista, né? Como que estão essas conversas? O que o Juliano falou, o seguinte, o autista não é um tratamento que se faz dentro de uma sala de aula. Ele precisa de uma estrutura, ele precisa, agora ele comentou aí muito bem, ele precisa de uma estrutura externa, ele precisa de um estímulo, ele precisa de uma piscina, ele precisa de um laboratório disso, precisa de uma sala de ludoterapia, precisa de várias coisas. Então é o seguinte, a criança que a gente, antigamente era tudo generalizado, a criança excepcional. Excepcional é um termo muito amplo. Excepcional é qualquer pessoa fora do normal. Então é o seguinte, fora do normal, um cara super dotado, super inteligente, ele é excepcional. O cara com baixa inteligência, ele é excepcional para menos, o outro é excepcional para mais. Então é o seguinte, foram qualificando. Então é o seguinte, teve uma época aí que politicamente eles quiseram mexer na estrutura, fechar as APAES, que eu acho que era um erro violento que eles queriam fazer, e queriam acabar com as APAES
e colocar todo mundo na sala de aula normal, que seria a inclusão. Entendeu? Tem as vantagens e tem muitas desvantagens. O que eu acho é o seguinte, o menino excepcional não é um tipo só. Tem o autista, tem o de paralisia cerebral, tem o Down, tem vários, cada um tem a sua especificidade. E cada um requer de um uma tratamento necessidade, diferente, né? é um tratamento diferente. Então é o seguinte, o que você vai fazer? O que eles queriam, tirar o menino autista, tirar o Down, tirar o negócio e jogar dentro da sala de aula. O que ia acontecer? Primeiro, a professora não tem qualificação para isso. A professora só tem qualificação para os meninos no ritmo normal, da escola normal. Entendeu? Não tem. Primeiro, ela teria de ter uma especialização para isso. Porque senão você vai pôr um menino ali, ele vai ficar 4 horas ali, está prestando atenção, rindo para lá, rindo para cá, olhando. O que ele aprendeu? Nada, ele entrou sem saber nada, saiu sem saber nada. Ela não pode largar os outros 20, 30 meninos para cuidar só dele. Então tem que ter, primeiro que ela tem que ter uma especialização naquilo. Segundo que tem que ter o suporte para cada incluso. Você vai incluir ali, naquela sala nós vamos incluir 1 ou 2 autistas, na outra vão ser dois de Down. Então tem que ter uma professora para auxiliar aquela ali. E elas têm que ter trabalho e especialização para aquilo. Entendeu? O que eles queriam fazer é simplesmente acabar com essa PAI, deixar de mandar dinheiro para essa PAI, deixar de pagar professor para lá. E colocar todo mundo na escola comum. Economia porca. Não é por aí. Não é por aí. Então é o seguinte, se você coloca um menino, não precisa de ser autista, não, um menino que tem uma deficiência mental um pouquinho, que não seja deficiente, que ele tenha uma dificuldade menor para poder aprender, ele tem que ficar numa sala separada. Porque o menino que aprende muito rápido, superdotado, ele aprende rápido e começa a fazer bagunça, atrapalha o outro que está concentrado. O que demora mais a aprender, não vai aprender porque o outro fez bagunça. Se ele não aprendeu, o outro está na frente, ele retrai. Aí que ele não aprende mesmo. Entendeu? Então, o negócio não é assim, não. O menino não é mercadoria para você chegar e julgar ali, não. É o negócio seguinte, você tem que saber, tem gente para tratar, tem gente para dar atenção. É claro que o menino autista, que o menino Down, se ele chegar numa turma comum, ele vai ser puxado para cima. É ótima a inclusão, mas a inclusão com estrutura. Na verdade, os próprios coleguinhas, eles protegem essa criança especial. Os próprios coleguinhas ajudam essa criança especial. Eu sou a favor, por exemplo, de salas, eu tenho visto de escolas modelo em alguns lugares no Brasil, de carteiras duplas, né? Senta o coleguinha que é neurotípico, né? E com outro coleguinha especial. Senta os dois juntos, um ajuda o outro. É o modelo de escola que eu acredito. Não é aquele modelo de escola de carteira enfileirada, com o professor falando na frente. Não é esse modelo que eu acredito. Não é esse modelo de sala de aula fechada, com atendimento, com conhecimento recolhido só com o professor e o outro é só um mero receptor do conhecimento. Eu não acredito numa escola assim. Eu acredito numa escola que você tenha recursos tecnológicos, né? A criança autista tem muita habilidade, mais habilidade visual do que auditiva, ele entende mais do que você mostra, do que o que você fala. Aliás, muitas crianças são assim. E muitas crianças neurotípicas podem aprender a comunicação alternativa. Eu acho que seria ótimo, inclusive. Né? Tudo com símbolos. Eu estava comentando uma coisa interessante. Outro dia, não vou citar o nome da escola, semana retrasada nós tivemos uma escola aqui de meninos, vão 20 e tantos, 30 meninos de escola, meninos de 10 anos. E ainda fomos conversando com eles me foram perguntando sobre vacinação, sobre zika, sobre dengue, foram perguntando tudo. E depois eles perguntaram sobre alimentação, com as alimentações saudáveis. Aí eu comecei a explicar, as vitaminas são tal, os alimentos, as proteínas são tal. Aí perguntei, quais são as proteínas, que alimentos que estão? Um menino falava carne, outro falava tal, outro falava peixe, outro falava não sei o quê, outro falava, ia falando, frango, então ia falando. Então, e o Downzinho estava prestando atenção. Aí um falou peixe, daí a pouco ele falou, passou um bocado, os outros foi falando, ele falou assim, peixe. Quer dizer, por quê? Porque ele viu o outro falando. Então isso aí está puxando ele para cima. A hora que eles perguntarem o que tem proteína, ele já sabe que peixe tem. Por quê? Porque eles puxaram. E além do espírito de imitação. Se um menino chega na sua casa e não come nada, chega na casa do vizinho e fala, não, gracinha, seu menino come demais, come bem. Ué, então só da sua casa. Por quê? Porque ele está vendo os outros comer. Na escola ele come por quê? Porque tem horário de comida, tem que parar tudo para alimentar, e ele fica sem comer. Todo mundo está comendo, e ele não vai ficar diferente, ele não é bobo, ele vai comer também. Então, coisa do estímulo, puxa, puxa na sala normal, puxa isso. Eu acho que não tem inclusão sem aprendizado. Você incluir uma criança e a professora ser uma babá não funciona. Não funciona. E a socialização acontece por imitação, você falou uma coisa certa. A socialização do autista acontece imitando os outros meninos.
Pois é, e o inverso não é Vai- verdadeiro. exatamente, é o o que inverso não é acontece. verdadeiro. Se você puser um menino excepcional na sala normal, você não vai puxar os que estão com o aprendizado normal, não vai diminuir o aprendizado deles. Verdade. E só muitos o pais contrário. pensam isso, só né? eleva dos que estão precisando. E muitos pais acham isso, que se o menino tem estereotipia, tem movimentos, né, de ficar balançando os braços, o filho dele que é neurotípico, que é normal, ele vai fazer isso, então o pai tira da escola. Isso acontece também. Mas na realidade não é o que acontece, É né? verdade. Agora, Juliano, até pra gente, nosso tempo tá se esgotando aqui, como pai, né, nessa busca incessante que você tem de informação, de especialização, para você e para trazer uma qualidade melhor de terapia para o Benício, o que você falaria para quem está nos assistindo, que por algum momento tem alguma, sei lá, alguma dificuldade, algum desânimo, alguma coisa, porque esse lado também, você tem um trabalho também com outros pais, com crianças autistas aqui em Sete Lagoas, que acredito eu que é de suma importância, né? Qual que é uma palavra, o que você diria para essas pessoas? Eu, como pai, entendo que autoridade não é autoritarismo. Você ensina para a criança, você ensina ela a aprender a lidar com as frustrações, com as perdas, isso para qualquer criança. Quando se tem uma criança especial, muitos pais acreditam que você tem que dar tudo que o menino quer na hora que ele quer. E isso é que é o mais errado, né? Você tem que tratar o seu filho especial, o seu filho autista, dentro dessa ótica também. Você falar não quando necessário e o sim sempre que possível. Você fala sempre o sim, tenta falar sempre o sim, ensinando para ele a conduta correta. Isso vale para qualquer criança. A grande dificuldade de manejo de uma criança autista é o comportamento, né? Muitos pais deixam de sair com a criança autista por causa do comportamento, que eles não sabem se o menino vai dar uma birra, né? Não sabe se o menino vai ficar agressivo, porque o menino ele recebe muito estímulo e não sabe como lidar com aquele estímulo. Então os pais, o menino se joga no chão querendo um chocolate, o pai vai lá e premia a birra dele. Isso, o que eu falo para os pais é isso. Aprendam mais, né? Essa parte psicológica é muito importante, a terapia comportamental é muito importante para os pais. Os pais aprenderem o máximo possível, aprender com os filhos. É isso aí, com certeza. Para palavra pra gente encerrar, concluir doutor. também é o seguinte, o que o Juliano está falando, eu concordo plenamente. O que o Juliano está falando. Então isso aí tem de ser feito, tem de educar, não é ceder porque ele tem um problema, não. É educar de acordo com o que educaria qualquer um. Agora, como você vai fazer, por exemplo, para educar um menino aqui, outro menino ali, você educa o seu, ele não convive com outros, ele não sai de casa, então o que é? Primeiro passo, sem ele nós não poderíamos fazer nada. Seria só paliativo. O primeiro passo é o Centro de Referência do Autista. A PAI trata. Tem de manter a PAI? Tem de manter a PAI e ainda mais que é o único lugar que nós temos. Entendeu? Agora, o que nós temos que fazer? Ter o Centro de Referência Centro de Referência do Autista e também adaptar melhor a PAI também nesse aspecto do autismo. Agora, o Centro de Referência, sem ele nós não conseguimos evoluir. Então eu acho que é um apelo que a gente tem que tornar aí no prefeito. Eu sei que ele é sensível a isso, porque ele sabe, ele vivencia o problema. Então eu acredito que tudo aí é difícil, ainda mais na crise que nós estamos, tudo é difícil. Mas eu acho que se a gente pegar no pé e for assim com jeito e for insistindo, a primeira oportunidade que ele tiver, que às vezes fala, não, agora eu posso ajudar vocês, eu posso aumentar uma despesa aqui para ajudar, eu tenho certeza que ele vai fazer. E é importante saber que que o município está caminhando, né, Juliano? Isso que é bastante interessante também, né? Sim, Sete Lagoas vai ter, na verdade, a segunda clínica escola do Brasil, com certeza, e isso em breve vai acontecer. Muito bacana. Doutor Euro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Juliano, muitíssimo obrigado também. Muito bacana o tema, a sua experiência, que continue nesse trabalho aí, porque a gente sabe que não é fácil, né? Você de casa continue conosco, a gente volta com o programa Ponto de Vista na próxima semana. Até lá!